lance aí que rolou hoje de manhã, que deu pau no bocado do sistema aí, aeroporto, banco, porque aparentemente tinha uma coisa centralizada de uma empresa de tecnologia de segurança. Se, por exemplo, se a internet caísse e isso sumisse, o mundo acabaria? Pô, uma única empresa deu pau no sistema e o aeroporto do mundo todo parou. Não, seria a salvação do mundo, na verdade, se a internet acabasse. Será que... Você quer que eu te responda se o mundo acabaria? A gente ia voltar a ler. Você já ouviu falar de um conceito? Você já ouviu falar de um conceito chamado sociedade de risco? Não. Sociedade de risco. É um conceito bem interessante. Ele foi aventado por um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck. Ele está vivo ainda, Ulrich Beck. E escreveu esse livro muito influente, eu acho que foi no final da década de 90, ou década de 80, uma coisa assim. E ele contava, ele descrevia a sociedade atual como sendo uma sociedade que substituiu os antigos males concretos que tem, claro, está no processo de vencer. A fome, a guerra, é um processo de vencer, principalmente a sociedade avançada, a Europa, os Estados Unidos e tal. Mas que, em substituição a esses males concretos, passou a ser pressionada pelo risco que ela própria cria. Então, o risco de grandes desastres naturais, o risco de panes informáticas, de panes elétricas e por aí vai. O que acontece no mundo de hoje é que a estrutura do mundo ela está tão complexa, ela é tão assim, amarrada, que de fato, se você arranca com muita força um pino que está segurando toda a estrutura, isso tem efeitos absolutamente devastadores. No mundo antigo não era assim. No mundo antigo não era assim. Por quê? Porque as coisas eram mais isoladas. Então, por exemplo, se tinha uma determinada pandemia, uma epidemia, surgia uma epidemia de doença, muita gente morria porque você não tinha vacina, a medicina era precária, etc. Beleza, mas você podia se isolar. Você podia sair dali e se isolar. No caso das grandes epidemias globais de hoje, não. A pandemia que a gente viu se espalhou muito rapidamente pelo mundo. Por que se espalhou muito rapidamente? Porque tudo é conectado. Porque você tem aeroportos, pessoas vão e vêm e tal. Então, a gente consegue vantagens de controle da natureza e tal, mas com uma contrapartida que é a criação de um intrincado, de um emaranhado lógico dentro do funcionamento do mundo, que caso você arranque um desses pedaços, sim, você cria um colapso. E note, a internet é física, né? A internet não é... Existe os fios de cabeamento que passam no oceano, que garantem a internet. Sim. Se você tivesse, por exemplo, um ataque num submarino nuclear contra isso aí, já era. Caralho. Que maravilha. O cara vai sair daqui assustado. Socorro, eu vou morrer. Cara, eu tenho alguns livros pra ler, então é isso que eu ia fazer. Isso. Eu ia falar, bom, beleza, tem comida? Não vai ter comida também? Vai, o caminhão funciona sem internet. Pra levar e trazer a comida. Mas o caminhão precisa do GPS. Hoje em dia o caminhoneiro não sabe. O caminhoneiro não sabe dirigir? Toda distribuição de alimento, Paulo, é uma logística gigante. Não é? Como é que ele ia saber a quantidade? Peraí, como é que ele ia saber a quantidade de alimento que ele precisa levar, então? Hã? A quantidade de alimento que ele precisa levar pra onde? Como é que ele ia saber a demanda de tal lugar? Como é que ele sabia antes? Porque não tinha internet, não sabe. O problema é você ter e perder. Como é que ele sabia quando não tinha registros eletrônicos? Mas aí vai, isso aí é meia hora, o cara aprende, volta a usar o guia, pô. Aquele guia que eu usei tanto aquilo. Eu lembro o guia de rosto. Pô, usei tanto aquele negócio, em 10 minutos o cara reaprende. Você cria uma pane na distribuição de alimentos, meu irmão. O fato é que esse mundo, ele parece muito frágil. A internet é um frágil. Vírus, qualquer coisa parece que vai implodir ele a qualquer momento, entendeu? Não, mas sempre foi assim, né? Sim. Mas sempre foi assim, as pessoas sempre se viraram. Acho que vai dar um susto assim, mas depois resolve. Não tem como, tá tudo... Não, eu não acho que o mundo acaba. O mundo acaba por causa disso. Mas que ia causar uma pane. A gente vai comer todos os miojos que tem no mundo primeiro, acabou o miojo, a gente vai pensar no que fazer. É isso aí. Não é? Tá, e agora? Acabou o miojo, agora tem que se preocupar um pouco mais. Aí... Eu tenho um plano de contingenciamento, se as coisas derem errado... Tem lugar pra gente no seu bunker? Não. Um bunker, velho. Não, um bunker, não tem um bunker, não tenho como ter um bunker, mas...
O meu plano é o seguinte, a família de minha esposa é do interior, muito interior, interiorzaço, roça, bem roça. Eles são da roça, da Bahia. Da roça, da roça. É um lugar isolado. Se der alguma... Eu já falei pra ela várias vezes. Um buraco de tatu. Há muitos anos eu falo. Se tiver alguma questão aqui, eu vazo pra lá e a gente fica lá em isolamento. Porque a primeira coisa que acontece se a ordem colapsa é a violência sobe. Sim. A violência sobe. Os bandidos saem tudo na hora, começam a fazer arrastão, matar os outros. É uma confusão, pô. Quando tinha... Você deve saber disso, deve lembrar disso. Às vezes tinha greve da polícia. Lá, você tinha greve da polícia em Salvador. Dava poucos dias. Era muita greve. Meu irmão, ninguém saía de casa, todo mundo com medo. Começava a ter arrastão, assassinato subia. É assim. Tá assim até hoje. Até agora a polícia não... Pode piorar. Então seria pra um lugar que já não tem internet. Exatamente. E aí não ia fazer diferença. Eu quero aprender a atirar, porque eu acho que é fundamental. Quero aprender a atirar bem. Sim. E é isso. Com um rifle na mão. Rifle? Não. Um rifle? Porra, uma espingarda. Caramba, que eu não teria condição de ter um rifle. Mas uma espingarda na mão, um revólver, tá, os cavalos lá. Comida a gente produz, porque eles conseguem produzir comida. Aí, tá vendo? E é isso, isolado, e quem chegasse lá era tirar bala. Eu ia produzir comida lá no Jaçanã mesmo. Ia fazer um buraco no chão, ia jogar um feijão e começar daí. Não é fácil não. não ia. Caramba, cara. Mas esse negócio, eu fiquei sabendo bem por alto, assim, que eu acabei cheio de coisa. Mas eu vi por alto o que aconteceu. Foi um pano na Microsoft, é isso? Não. A Microsoft contrata uma empresa para fazer algo de quintal. Para fazer seguro de sistema. E essa empresa também presta serviço para bancos, para aeroportos. E eles tiveram um problema hoje de manhã e deu pane basicamente para todos os produtos que eles prestam serviço. Uma empresa? Uma única empresa. Ela atende o Windows, ela atende aeroportos, ela atende bancos, ela atende todo um sistema que precisa de uma seguridade muito alta. Eles atendem. E aí deu pau. Uma curiosidade é que os Windows do Brasil não foram afetados porque a maioria deles são piratas. Olha só. Aí, vantagens, cara. Temos vantagens. Que maravilha. Por exemplo, você já pensou que se uma empresa que coordena satélites, a do Elon Musk, Starlink, resolve dar um apagão no mundo? E aí? Como é que fica? Cara, essas coisas são bem sérias. Se você faz isso aí, assim, já era. Claro, numa situação dessas, por exemplo, se o empresário ele fica louco, o Estado intervém, imediatamente prende o cara e assume. Na hora. Então, assim, ele não teria a possibilidade de fazer isso. Mas se você tem um cenário mais drástico, onde os poderes do Estado estão debilitados por alguma guerra, alguma situação, acabou, cara. Acabou. Aí você vai ver uma confusão muito grande. Por isso, assim, se tiver uma guerra em que os Estados Unidos se envolvam e se a guerra for para o solo americano, nós vamos ver distúrbios, assim, em escala como nunca se viu igual. Só uma observação. Gigantescos. Que o Musk, ele ficou tweetando muito sobre o que rolou, né? E ele odeia a Microsoft. E ele ficou falando assim, não, tem que descentralizar essas coisas, não pode ficar tudo na mão de uma pessoa só. Mas ele é uma monopolista da área dele. Mas ele ficou... Deixa na minha mão que eu tenho 10 empresas, eu diversifico nas minhas empresas. O sucesso da internet é justamente a descentralização, né? Pelo que me consta, era uma rede militar ou semi-militar, e a ideia era não ter um centro, porque assim não adianta você destruir aqui que os outros ramos continuam funcionando. É uma ideia brilhante. É uma ideia brilhante. Porque se você tem um coração do sistema, que lá vai virar um alvo militar fácil. Mas claro, né, ainda tem as suas fraquezas, os cabos submarinos, enfim, a coisa toda. Sobre o que você falou, é impressionante, né? Toda a doutrina de defesa americana é feita para que a guerra não seja no solo deles. A guerra está sempre, mesmo que seja uma guerra perigosa, como a Segunda Guerra Mundial, tal, mas é sempre fora do solo deles, né? Um possível confronto com a China também seria no lado asiático, né? Mas é o que eles querem. Não necessariamente você consegue empurrar a guerra para fora do seu solo. Sim. Eu acho que a última guerra que os Estados Unidos travaram no solo americano... 1812, a invasão da Inglaterra. Exatamente. Que queimaram a Casa Branca, daí que pintaram ela de branca e virou Casa Branca. Exatamente, 1812.